Ninti Masaya Caverera, ó, começar a eu toco uma memera. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Para quem não estava ontem, eu vou me apresentar aqui. Eu vou apresentar a minha equipe. O pastor Marcos Danilo é um homem meio triste ainda, viu? É um homem meio triste. Eu vou explicar já já. No nosso povo tucano, todo o povo indígena tucano do estado do Amazonas, né? A minha cidade ela faz fronteira com Colômbia e Venezuela, então a gente está lá no final, no começo do estado do Amazonas, né? E eu costumo dizer para as pessoas que vão para lá, se for homem solteiro, você não vai ter muito crédito, não, porque na visão do homem, do povo tucano, o homem que é solteiro, assim, ele é um homem triste. Então ninguém quer conversar com um homem triste, né? Quantos homens tristes tem nesta manhã? Então, na visão deles, quem não tem uma esposa é um homem triste. O missionário foi lá evangelizar minha terra, minha aldeia, e ninguém dava ideia a ele, né? Vai para lá, sai daqui, não conversa comigo não. Ele era solteiro. Depois que ele entendeu que o povo tucano pensa dessa forma, ele voltou para Pernambuco, casou, e quando ele retornou à aldeia, todo mundo queria conversar com ele, porque ele era um homem alegre. Eu costumo dizer para minha esposa que hoje eu sou um homem alegre e também aprendi a ser um homem paciente. Aprendi a ser um homem paciente no relacionamento. Uma cultura indígena com uma cultura não indígena, do homem não indígena, é totalmente diferente, né? Pequenas coisas a gente discutia na época, essa questão de língua, né? Eu comecei a perceber que a maioria das pessoas, quando querem concordar, querem dizer que algo está certo, está ok, ele fala, é isso. E eu conversava com minha esposa, ela dizia o seguinte, eu falava com ela e ela respondia, ela é cearense, né, de Fortaleza. Aí eu falei, amor, tu tá com raiva de mim? Não. Então, bora conversar. Tá, conversar, e ela, E eu olhava assim, amor, o que eu fiz dessa vez para você ficar com raiva de mim? Porque no nosso contexto, no Amazonas, quando a pessoa não quer conversar com outra, ela vai sair daqui, não fala muito comigo não, que eu não estou afim de conversar com você. Ela diz, Então, eu tinha essa ideia, então a gente já começou a entender um ao outro, né? Mas são coisas culturais, né? São coisas diferentes. Para quem não me conhece, para quem não estava ontem, eu sou o João. A Natália disse que tem muitas pessoas com nome diferente, né, aqui na igreja. E eu acredito que não tem ninguém com nome indígena igual o meu. Arcatocamano, meu nome indígena, Arcatocamano. Então, eu sou do estado do Amazonas, né, sou do povo tucano. Nasci numa aldeia chamada Balaio. Fiquei até os 17 anos. E depois dos 17 anos, eu fui para Belo Horizonte. Fiquei mais uns 4, 5 anos em BH, fazendo curso de teologia. E depois eu vim conhecer a região Nordeste, né? Eu já estava para voltar, tinha terminado meu seminário, e eu falei, eu vou voltar para minha terra agora. Eu vou falar da palavra de Deus ao meu povo, que o meu povo precisa. Então, está na hora de votar, está na hora de falar do evangelho ao meu povo. Mas surgiu a oportunidade de conhecer João Pessoa, Paraíba, na época, em 2017. E fui para lá. E eu contei ontem que uma das coisas que a gente sofre, né, quando é de outra cultura, de outro povo, é com relação à comida.
Então eu não gostava de angu de jeito nenhum, né? Lá no povo lá. Os mineiros, né? Comia angu com isso, com aquilo. A minha oração que eu fiz quando saí de Belo Horizonte para João Pessoa foi: Senhor, não deixe que tenha angu lá não. Eu cansei de comer angu durante todo esse tempo, então eu vou para lá agora conhecer o povo. Eu chego em João Pessoa, na Missão Juvep, né? Vim conhecer a Missão Juvep, fazer parte do projeto missionário. E quando eu chego em João Pessoa, o que o povo come mais é cuscuz. Alguma coisa relacionada a milho também. Então eu falei, tá bom, deixa quieto, eu vou me converter a isso. Então foi. E estou indo no processo, né? No processo de conversão ainda. E foi ali que eu conheci minha esposa Paloma, né? Ela era obreira da Juvep, já tinha muito tempo, e ela foi minha líder de campo em missões, né? Então, eu me lembro claramente que eu tinha vergonha. Se alguém conversasse comigo, eu não respondia não, eu virava a cara e ia embora. Então era uma vergonha. Hoje eu costumo dizer que a minha vergonha não é a vergonha não. O maior desafio meu não é estar aqui falando no microfone para pessoas. O meu maior desafio é minha esposa me observando o tempo todo. Quando eu vou pregar na igreja, lá na nossa igreja de João Pessoa, né? Ela fala, amor, tava bom, mas só que tu tem que parar com essa mania de ficar enfiando a mão no bolso. Fica feio. E quando tu tira a mão do bolso, fica aquele bolso saído para fora. Fica feio. Aí foi olhar no YouTube, né, no canal da igreja, tava lá meu bolso tudo para fora. Aí eu falei, é feio mesmo. Então eu tinha vergonha de conversar com minha esposa, minha futura esposa na época, né? E eu lembro que eu estava sentado numa cadeira e ela sentou e conversou comigo com aquela vontade de conhecer o povo indígena. E ela perguntou como que é lá na sua terra. Eu só disse assim, tem muita água. Levantei, peguei meu prato de café e fui embora. Ela ficou lá, ficou. Então eu falei que mulher enxerida. Eu sentei justamente na última cadeira para ninguém vir sentar comigo, mas ela veio, foi lá no fundo e sentou comigo. Que mulher enxerida. Aí em missões, assim, quando a gente ia para evangelizar uma cidade, quem foi minha líder foi ela, então não tem como escapar, né? Ela foi minha líder lá. Então, eu tive que conhecer na marra, mas no propósito de Deus, né? E de lá a gente começou a conversar, casou, preparamos para voltar para o Amazonas, né? Surgiu a oportunidade de a gente fazer mais um ano de seminário transcultural da Missão Juvep. E fizemos esse seminário durante o ano de 2018, sempre preparando com foco no Amazonas. Mas em 2017 eu já havia conversado com o diretor da Missão Juvep sobre a possibilidade de trabalhar com povos indígenas do Nordeste. Então, em 2018, quando a gente termina, a gente entra em contato com o pastor Marcelo Carvalho, né? Pastor Marcelo Carvalho é um missionário presbiteriano também, né? Ele é dessa cidade, ele é natural da cidade de Aracaju, né? É muito meu amigo e tal. Eu falei, eu vou conversar com o pastor Marcelo. Inclusive, quando eu estava vindo, tinha uma ponte com uns negócios, uns fios grandão assim e tal. Aí eu fiz um vídeo, né? Eu tô aqui onde Homem-Aranha jogou as teias, ó. Onde Homem-Aranha jogou as teias e tal. Eu tô filmando aqui, eu fiz um vídeo brincando. E mandei um áudio pro pastor Marcelo dizendo, pastor, eu tô numa cidade chamada Aracaju, cidade pequena. Até minha aldeia dá de 10 a 0. Tava brincando com ele, sabe? Ele sabe que minha aldeia é bem pequenininha, né? Que cidade pequena, pastor? Aí ele mandou um áudio, né? Você tá brincando comigo demais. A cidade de Aracaju é a cidade mais linda. Então eu gosto de zoar, sabe? Brincar com o pastor e tal. Então eu conversei com o pastor Marcelo em 2018, final de 2018, sobre a possibilidade de trabalhar com povos indígenas do Amazonas, não com o meu povo tucano, né? Mas com outros povos ainda que nunca tinham ouvido o evangelho. E na época o pastor Marcelo com a sua esposa Claudinha estavam saindo do campo. Já estavam vindo para Manaus na época. E ele falou, João, pode vir aqui substituir o meu lugar.
E a gente falou ontem sobre as cosmovisão de que precisa entender a língua, o povo, para poder explicar o evangelho de uma forma mais aplicável, de uma forma que faça sentido, né? Às vezes, por exemplo, na oração do pastor Marcos Danilo, ele falou a supremacia de Deus. Aí tu vai lá, tu chega e prega a supremacia de Deus para o povo indígena vai voar na maionese. O que é supremacia de Deus? É negócio de comer? É peixe? É o quê? Então a gente tem que entender o contexto para poder transmitir o evangelho e tal. Aqui é bom no contexto urbano. E pastor Marcelo me disse que passou 17 anos estudando a cultura. E só então, a partir dos 16 anos, ele começou a compreender totalmente a cosmovisão do povo. E a partir dali começou a surgir, após 17 anos, começou a surgir 3 convertidos, 4 convertidos. Então, a importância. E hoje a gente tem esse privilégio, eu costumo dizer que a gente tem esse privilégio de ter missionários que já ficaram 17, 20 anos, que estão escrevendo sobre as cosmovisão do povo de quem eles trabalharam. Então, esses dias, mês passado, não sei qual mês foi em Brasília, ajudar o povo na questão de linguística, o povo da Missão Além, né? Na questão de linguística. E eu fiquei lá 2 semanas. E nessas 2 semanas, para mim, foi uma aula especial em particular com o pastor Marcelo, né? Então a gente ficava de 6 horas até meia-noite, de 6 horas da noite até umas meia-noite, 1 hora, falando sobre cultura indígena. Veja só que eu sou indígena, mas nunca tinha percebido coisas que eu achava que não era pecado, na minha visão indígena, mas que de fato era pecado e fazia toda a diferença. Porque, assim, eu sempre tenho um pé atrás, né? Não sou de pegar qualquer coisa e já guardar. E eu perguntava para o pastor, eu falava, pastor, está certo, mas pastor, não seria assim, assim, assim? Então veja como é importante o estudo da cosmovisão. Então eu conversei com o pastor, nós estamos prontos para voltar. Aí o pastor falou, nós temos 3 com 4 convertidos e vai ser uma bênção. Está certo. E veio a pandemia em 2020, né? Nosso filho nasceu em 2020. Ele teve que nascer antes do tempo, né? Então ele nasceu prematuro, ficou na UTI na época da pandemia, ficou 3 meses, algo do tipo. E a notícia nossa era o seguinte: toda vez que a gente chegava no hospital, eu e minha esposa, a gente recebia a primeira notícia dos médicos: mãezinha, paizinho, não sei se ele vai escapar hoje não. Porque a gente olhava ele todo entubado e o coração dele acelerando, né? Então eles falavam isso pra gente. E a gente ficava triste. E eu falei pra Paloma, época, o auge da pandemia, do Covid, e a gente precisa pensar se de fato a gente vai levar nosso filho, se ele conseguir escapar para Amazonas, porque o hospital lá é precário, não tem um atendimento necessário. Eu conversei com o meu pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia, e ele falou, João, ó, aqui vocês têm acesso, vocês têm tudo, e vocês têm apoio da igreja, e qualquer coisa a gente está disposto. Beleza, então vamos lá. E adiamos um pouco essa questão aí, mas depois a gente ia para Belo Horizonte fazer o treinamento do POC, da UEC Brasil, né? E para entrar na equipe de Ronaldo Lidório, né? E nessa época foi adiando por conta da pandemia e tal, então a gente acabou meio que falando, deixa Deus agir, deixa Deus dar o tempo dele. E surgiu mais uma vez o desafio de trabalhar com povos indígenas do Nordeste. Então, os líderes chegaram da missão indígena e perguntaram, João, tu lembra do teu desejo quando tu chegou em 2018 de trabalhar com povos indígenas do Nordeste? Eu lembro. Então, você não quer trabalhar com povos indígenas no Nordeste porque a gente pode colocar você numa cidade em que é pertinho, onde tu pode ter acesso aos médicos, aos hospitais, com relação ao teu filho. Teu filho vai precisar muito de assistência médica.
Aí eu pensei, o que mais pesou para mim não foi dizer não, foi mandar cartas para, acho que a gente tinha na época umas 7 igrejas que já estavam firmes com a gente, né? Que iam nos apoiar no campo missionário. Uma delas era a igreja do pastor Jeremias, né? A 8ª igreja de Belo Horizonte. Eu fui membro durante o meu período de seminarista lá, fui membro durante o período todo. Então, eu mandei carta e também doeu muito quando eu mandei carta para o pastor Marcelo, né? Pastor, a gente não está indo mais não. A gente vai trabalhar com povos indígenas do Nordeste. E conversamos bastante. Eu achava que o pastor Marcelo ia ficar bastante chateado comigo, né? E hoje, até hoje nós somos amigos e a gente sempre está ajudando um ao outro, né? E na época que a gente estava indo para Missões Indígenas do Nordeste, surgiu um outro problema na nossa vida, como casal, como família, né? João Filho, ele foi fazer exames de vista em João Pessoa, no hospital, primeiro com um especialista, não, uma especialista em oftalmologia, e ela descobriu algo na visão dele, que a retina do olho dele estava descolado. Então, estava descolado e faltava pouco para ele ficar cego. Então, a gente ficou preocupado. E você precisa fazer cirurgia laser. Então, ele fez cirurgia laser, fez um processo todo, então ele tem marcas, né, na beirada dos olhos, que ele fez cirurgia laser para segurar a retina da visão dele. E depois disso, passou um tempo, a gente foi fazer o exame de novo, depois de um tempo, e foi outro especialista e viu que a retina dele não tinha colado, estava descolado. Aí a notícia foi que ele ia ser cego. Seu filho vai ser cego, ele não vai enxergar. E eu falei para minha esposa, amor, a gente precisa repensar aí. Ele só tem 1% de chance de enxergar. A gente precisa repensar nossa missão, nosso campo missionário, porque a dinâmica vai mudar, que o nosso filho vai ser cego. Eu estava preocupado, assim, mas orando e confiante, né, de que alguma coisa mudaria na nossa vida, de que Deus sabe tudo de bom para nós, né? Mas ao mesmo tempo triste. E eu recebi notícia do pastor Pedro, que é o pastor nosso da nossa igreja, né? Eu recebi o telefonema dele e ele disse, João, como tá vocês aí? Nós estamos bem. Não, eu quero saber de você, como você tá. Pastor, eu tô bem, cara. E o João Filho, o que você pensa? João Filho vai ser cego, pastor, desse jeito, né? Vai ser cego. E agora? Agora não tem nada o que fazer não, pastor, é só Deus mesmo. Ele falou, então se tem Deus, tem tudo a fazer. Corre atrás desse 1% de chance de visão dele. E eu costumo dizer essa hora para as pessoas que eu pastoreio. A gente não anda pregando para as pessoas ter fé. Então, prega para você mesmo ter fé nesse momento tão difícil. Prega para você mesmo, tenha fé. Tu não prega para outras pessoas ter fé? Então, a gente foi para Recife. Os médicos se reuniram, né? Fizeram a reunião e disseram para a gente, se de fato ele tivesse com a retina descolada e tivesse 1% de chance de visão, eles não teriam que fazer nada em João Pessoa e nem em Recife, porque não tinha médicos para fazer essa cirurgia na visão dele. Aí eu conversei com o pastor, e o pastor ligou para a família dele em São Paulo, né, que ele é de São Paulo, e disse, receba o casal que está indo para lá, receba ele na casa e vamos fazer essa cirurgia do João Filho, na visão dele. E eu lembro até hoje da doutora Adriana Góes, né, de Recife. Ela foi fazer últimas avaliações na visão de João Filho. E ela disse para nós que estava preocupada qual notícia seria, né? Que ela ia dar para nós sobre João Filho. E quando ela fez o teste, ela percebeu que não tinha nenhuma retina descolada. E que João Filho estava enxergando bem.
E a gente ficou tão maravilhado, a gente mandou mensagem, né? Eu costumo dizer que João Filho é conhecido em todo canto, né? É conhecido até nos Estados Unidos, que o pessoal dos Estados Unidos estava orando com a gente junto, né? Então, quando retornamos para João Pessoa com esse diagnóstico, com essa orientação da médica, com essas informações, os médicos de João Pessoa, os especialistas que fizeram o exame, não acreditaram, não. Traga para cá que a gente quer ver se de fato é verdade o que ele está dizendo, porque não é possível. O João Filho estava praticamente cego. Aí minha esposa foi e entregou os exames, e eles ficaram admirados. Como é possível isso? Aí Paloma não perdeu a oportunidade, né? E começou a pregar a palavra de Deus e falar que o nosso Deus, ele age de maneira sobrenatural, mas também age usando os médicos. Então ele age de maneira sobrenatural, mas também ele age usando os médicos. E os médicos acreditaram. E depois disso a gente vinha para o campo. Conhecemos Alagoas, nosso campo é Alagoas, né? E estamos lá desde ano passado, trabalhando com povos indígenas do Nordeste, né? Tem sido um bastante desafio para nós, para mim também, é um campo transcultural, né? Um campo transcultural se tornou para mim desde que eu saí da comunidade da aldeia indígena, né? E para mim é diferente. A gente não tem uma noção sobre a cidade, da intensidade, de como é composta a cidade quando a gente sai do estado do Amazonas. É muito diferente, né? Eu contei ontem para o pastor Danilo, para a igreja, que quando ele me perguntaram, o meu amigo de Belo Horizonte, ele perguntou qual coisa que tu mais gostou no Minas Shopping. Ele levou eu no shopping, né? Que ele ia comprar, né? Ele ia comprar o que eu gostei mais do shopping. Eu falei, eu gostei mais eu apontei para um negócio grandão, né? E era liquidificador. Aí ele olhou para mim e disse assim, tu gostou de liquidificador? É algo novo para mim. Na época, né? E eu falei para ele, sim, esse aqui é coisa tão simples para nós. E eu disse assim, vocês vão na nossa aldeia. Eu disse, você mesmo vai na minha aldeia, fica querendo comprar cordão de açaí, flecha, por 200, 300 reais. Coisa que para mim é simples. Esse aí eu pego no meu quintal. Esse aí eu pego debaixo de uma árvore e faço rapidinho. Então, para você isso aqui é simples, mas para mim é algo novo. Para você, o que é algo novo para você, para mim é simples numa comunidade. Então, desde lá, estamos no povo Xingu e Botó, né? Trabalhamos com eles. A gente é proibido de contar detalhes, então devido às perseguições e a FUNAI, então a gente não conta detalhes. A gente só diz, estamos trabalhando no povo indígena. Mais nada. Aí, quem sabe, a gente pode conversar mais particular, essas questões aí. E nós temos a missionária Cristina, que está com a gente aí também. A missionária Cristina, ela foi missionária há muito tempo para o outro lado, né, outros países. Então, ela tem somado bastante força com a gente e tem sido bênção. E um dia eu pretendo levar ela para o Amazonas, para a gente comer carne de macaco, cabeça de macaco. Estamos aí. Ontem eu falei um pouco, só vou relembrar para quem não estava ontem. A pergunta é quem é o missionário, né? E a gente tem a ideia de que o missionário ele é alguém que tem uma fé acima da média dos demais cristãos, né? Nossa, você tem uma fé acima da média. E hoje, na condição de missionário, eu entendo que o missionário é um cara que tem a fé tão falha e tão frágil como qualquer cristão, como qualquer membro. Apenas nós estamos exercitando o que Deus nos talhou a fazer. E se não fosse a graça de Deus, a gente não ia amar o próximo, a gente não ia querer transmitir o evangelho ao próximo, mesmo em locais distantes, mesmo distante da família, mesmo distante
do povo, né? A gente é fortalecido pela graça de Deus. E eu conversando com a missionária Claudinha, esposa de Marcelo, né? Falei, missionária, como que foi sua experiência? Porque eu, particularmente, estou cansado. O povo fala que eu sou bruxo. Porque eles falam, João é um bruxo. Então eu fiquei chateado, sabe? O povo fala que eu sou isso, o povo fala disso. Aí ela virou para mim, Deus não pediu para te amar esse povo, não. Deus não pediu para você amar esse povo, João. Mas Deus diz assim, deixa eu amar esse povo através de você. Não é para você amar, é Deus querendo amar esse povo através de você. Você é falho, você é pecador. Então não é um missionário, não é nós que amamos, é Deus que ama através de nós. Então não é uma fé acima da média, é Deus capacitando a cada dia, cada um em suas funções, cada um em seu local, cada um com seus dons. E a gente percebe também que quando se trata de missionário, o missionário é aquele que anda pelas igrejas pedindo sustento para suprir as necessidades da família e do campo. A gente entende também que o missionário, ele é um missionário que vive pela fé, mas é uma fé mendicante, uma fé que pedinte, vive pedindo o tempo todo. Essa é a ideia que a gente tem. E a gente também vê que o missionário, na maioria, é entendido como alguém que não tem capacidade de ser um pastor de uma igreja urbana, então por isso vamos mandar ele para o campo. E a gente também vai entender que missionário, ele é alguém que vive experiências fora do normal, sobrenatural, embora isso aconteça. A gente vai ver que o missionário, na maioria da igreja brasileira, ele é visto dessa forma. Então, quem é o missionário? Quem é o missionário? Resumidamente, a gente disse que o missionário, tirando exemplos de Paulo e Barnabé tiveram um tempo com a igreja, antes de serem enviados, investiram na igreja, trabalharam com a igreja, discipularam e abençoaram a igreja. Mas você percebe que quando Paulo e Barnabé são enviados ao campo gentil, não houve essa divorciação do missionário com a igreja. Por quê? A igreja, ela entendia que o missionário, ele é a igreja, ele faz parte da igreja. Ele não é algo distanciado, ele não é algo diferente. Por não entenderem isso, algumas igrejas ou alguns líderes vão começar a achar que o missionário, ele é uma ameaça às finanças da igreja. Ele é uma ameaça porque ele é um trabalho que não traz retorno para a igreja. Mas a igreja de Antioquia, o povo entendia que Paulo e Barnabé eles faziam parte da igreja. Ele não era simplesmente algo que a igreja apoiava financeiramente, orava. Não, eles são nossa parte. Então o missionário, ele é uma parte da igreja que está trabalhando em outro campo. E o meu medo, como eu disse ontem, era que a minha igreja não entendesse isso, porque a gente está trabalhando, a gente sai de Alagoas para trabalhar a gente sai de Paraíba para trabalhar em Alagoas. E a gente está trabalhando, plantando uma igreja indígena, e provavelmente vai ser igreja presbiteriana, né? A gente está nesse processo. Mas só que a gente não vai falar que é um trabalho da igreja presbiteriana Filadélfia de João Pessoa. A gente está trabalhando que é um trabalho do reino de Deus. Então, seja quem for, a gente está tentando entrar em apoio com a igreja presbiteriana de Arapiraca. Então, a gente está tentando entrar em apoio com a igreja presbiteriana de Arapiraca para poder a igreja presbiteriana de Arapiraca assumir o trabalho lá, quando se estruturar tudo.
Mas se a igreja não entende isso, para que nós vamos investir no missionário João, sendo que ele é daqui do nosso presbitério sul da Paraíba para trabalhar lá? Para que nós vamos investir no nosso missionário para plantar para outra igreja colher? Não, vamos investir, vamos trabalhar, vamos dar apoio, vamos cuidar dos nossos missionários, porque é o reino de Deus, não importa quem for. Mas eles têm que estruturar, a ordem do nosso pastor é: vão lá, planta a igreja. Não me vote aqui, ele é brincalhão. Não me vote aqui sem plantar a igreja, não. Se votar aqui sem plantar a igreja, vai direto para o Amazonas. Não me vote aqui, não. Ele diz desse jeito. Vai brincando, né? É brincalhão. Então você vê que quando a igreja ela tem esse pensamento de que o trabalho missionário faz parte da igreja, não é algo divorciado, você vê que o trabalho vai mais fácil. A evangelização, o apoio é mais fácil, não cria barreiras. Então nós falamos sobre isso. Quem é um missionário? É uma parte da igreja. Ele não é divorciado, ele não é apenas algo que a igreja apoia financeiramente, que ora, que investe. Ele é a parte da igreja que está em outro canto. Eles são nossos irmãos, eles são nossos amigos. E a gente também ouviu sobre... Se tem aqui perto pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, por que eu devo ir para longe? E eu disse ontem assim: se eu respondesse essa pergunta, se tem aqui perto, é necessário ir longe ou eu tenho que ganhar o meu bairro e a minha cidade primeiro? Se eu respondesse assim: não, você tem que ganhar a sua cidade e o seu bairro. Tá certo. Se eu respondesse isso, a partir de segunda-feira eu voltava para Alagoas. Amor, bora pegar nossa mala, bora voltar para minha terra, porque minha terra não está evangelizada, não. Porque meus parentes indígenas, meus primos, estão morrendo sem Cristo. Porque eu não ganhei a minha Jerusalém. E eu estou aqui no estado de Alagoas, na cidade de Feira Grande, trabalhando com povos indígenas que são de outra Jerusalém. Então eu tenho que voltar para a minha terra. Não, mas a Bíblia é clara quando diz que enquanto o evangelho crescia em Jerusalém, o Espírito Santo, em oração à igreja, reconheceu que Paulo e Barnabé tinham que sair para o mundo gentil. Enquanto se trabalhava em Jerusalém, Deus capacitava Paulo e Barnabé e outros missionários para ultrapassar as fronteiras geográficas. Então, o reino de Deus, a missão de Deus é aqui e lá. Cabe Deus capacitar, cabe a quem Deus capacita cada um a fazer. Então, a gente falou que a igreja ela tem que ser vista como uma igreja que ultrapassa as fronteiras geográficas. Coisa que acontece em Atos, Paulo indo. E também nós vimos ontem que a igreja ela é uma igreja que ultrapassa, ela é uma comunidade sem fronteiras étnicas. Ela transita em todas as culturas, em todos os povos. E também nós vimos que o evangelho, a igreja ela tem que ser vista como uma igreja que quebra as barreiras, é uma igreja sem fronteiras de classes sociais. Então a gente viu tudo isso. E eu contei as experiências que dentro da igreja ainda há essa dificuldade da raça humana. Nós somos seres humanos ainda cheios de pecado em nosso coração. E quando entramos na igreja, a gente quer dividir com a classe social. Então foi mais ou menos isso que a gente viu ontem. E eu estava pensando hoje, a gente vai entrar numa última pergunta, que é: quem faz missões? Eu, o corpo, a igreja. Eu acho que meio que já respondi tudo isso, mas só que eu quero acrescentar mais alguma coisa nisso e fazer a gente pensar. E eu vou contar só rapidamente uma experiência indígena, né? E depois vocês podem perguntar de mim o que vocês quiserem. Mas só que eu proibi as pessoas de perguntar se índio dança a dança da chuva. Porque a resposta que eu vou dar é que a dança da chuva foi invenção do Pica-Pau do desenho, viu?
Não existe dança da chuva. Foi invenção da Xuxa. Para de assistir Xuxa, para de assistir Pica-Pau. Porque nunca existiu dança da chuva. Foi uma resposta que eu dei para o meu amigo. Você dança a dança da chuva? Eu falei, nunca existiu dança da chuva. Aí o meu pastor disse, você quebrou com minha infância, porque a vida toda eu acreditei que índio dança a dança da chuva. Então vamos orar e vamos refletir um pouco no Salmo 90. Isso vai trazer uma ideia de como a gente tem gastado o nosso tempo, de como a gente tem gastado a nossa vida. E logo eu vou falar um pouco sobre a funcionalidade da igreja. E em seguida já conto uma experiência rapidamente e abro pergunta para vocês para tirar dúvidas. E quem quiser ir nos visitar em Campo Missionário Indígena no Alagoas, que é totalmente diferente do Amazonas, a gente também está de portas abertas. E quem quiser ir para o Amazonas também, a gente tem todo o apoio para ir para o Amazonas, viu? Quiser ir para o Amazonas, conhecer a região, lá a gente tem contatos, a gente tem bases que possam orientá-los a conhecer melhor o campo. Vamos orar. Meu Deus, queremos te agradecer por este dia, obrigado por mais um dia, pelo ar que respiramos. Não pagamos pelo ar que respiramos, não pagamos pela vida que o Senhor tem dado para nós, mas simplesmente é a tua graça, Pai, que nos dá, é a tua graça que nos faz ter fé, que nos faz sentir vivos. Então queremos te agradecer, queremos louvar e engrandecer o teu nome, Pai. Que a graça do Senhor esteja em nossos corações e tire toda a distração que possa fazer com que nós percamos a tua palavra, a tua mensagem. Sei conosco, tenha piedade de nós no que vamos falar, no que vamos refletir acerca da sua missão, do seu querer sobre as nossas vidas e da honra do Senhor que a gente tem que levar aos povos, da glorificação do Senhor que a gente tem que levar aos povos, onde a gente quer que vá, Senhor Deus. Te agradecemos, queremos louvar ao Senhor em nome do teu Filho Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Amém, meus irmãos. Gratos somos pela igreja presbiteriana Jardim das Oliveiras, que nos convidou, para estarmos juntos aqui. Uma das coisas que eu tenho me perguntado e tenho refletido sobre a minha vida é como a vida do ser humano é frágil, Somos passageiros, meus irmãos. Abram comigo o Salmo 90, rapidamente. E vamos refletir bem rápido sobre esse salmo. Quem escreveu o Salmo 90 foi Moisés, Alguns dizem que foi no finalzinho de sua morte, quando ele já estava ciente de que não ia entrar na Terra Prometida, e ele começou a refletir acerca da brevidade do homem e da santa ira de Deus e da vida do próprio Deus. Então, o Salmo 90 vai dizer o seguinte: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai, filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu o arrasta nas torrentes, são como o sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor perturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias passam na tua ira, acaba-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobe a 70 anos ou, havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto nos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareça as tuas obras e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre as nossas obras nas nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Meus irmãos, uma das coisas que eu tenho refletido bastante na minha caminhada
na minha vida pessoal, e acredito que todo mundo deveria refletir sobre a nossa vida, é que a nossa vida é passageira e nós estamos voando. Ontem eu perguntei assim, qual é o fim principal do homem, de acordo com o nosso breve catecismo de Westminster? É a primeira pergunta. Qual é o fim principal do homem? E a resposta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A gente nasceu para glorificar a Deus. O propósito da missão, por que evangelizamos, por que investimos em missões, por que perseveramos em missões, qual é o propósito final? É que todos os povos glorifiquem a Deus e vivam com Ele, gozem com Ele para sempre. Esse é o propósito. Por que isso? Mas a gente tem que ir, a gente tem que levar o Evangelho. Porque uma vez que a identidade dos eleitos de Deus é reservada somente a Deus, você e eu, nós somos obrigados a falar da palavra de Deus. Nós somos obrigados a falar da palavra de Deus para os povos, para o nosso vizinho, para nós. Então, quando Moisés ele diz assim, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, a gente já pega essa palavra, geração em geração. Às vezes eu fico pensando coisas que não faz menor sentido. Será que a minha geração passada, os meus avós, eles tinham barba? Porque nós indígenas do Amazonas não nascemos com barba. A gente tem pele lisa, né? Às vezes eu ficava olhando meu filho brincar com a barba de Vinícius, né? Vinícius era um missionário que trabalhava com nós na nossa equipe, ele ficava brincando. E quando ele procurava na minha barba não tinha nada. No meu queixo não tinha nada. Então você vê que esse de geração em geração, ele tem a ver com a vida do ser humano. Meu avô vivia de uma forma, meus pais viveram de outra forma, eu, João Tucano, vivo de uma outra forma. Você não vive, nós não vivemos como mais a forma do povo antigo. A gente foi evoluindo e tal. Aí Paloma, minha esposa, eu levei ela em 2017 também para conhecer um povo chamado Krenak. Era a inauguração da igreja. E na época em que ela foi, um Motorola 4 Plus estava no auge. Então ela foi lá com o celular bonitão, grandão, para mim era bonito. E ela achou que os indígenas lá não tinham telefone. Porque na cabeça o indígena ainda é aquele cara do mato que não tem telefone. Aí quando ela chega lá, os indígenas puxam iPhone. Eles puxam iPhone. Eles são mais evoluídos do que eu, estão com iPhone. Pastor Cássio Silva, missionário presbiteriano, tirando foto com um celularzinho pequeno, de botãozinho com dificuldade, e os indígenas olhando. O pessoal com quem ele trabalhava olhando e tal. E cansado de olhar pastor Cássio com dificuldade de tirar foto com um celular de botãozinho, né? Aí os indígenas chegaram, pastor Cássio, por que tu não compra um celular igual ao nosso que tira selfies? Então, o tempo muda, de geração em geração se trata da própria vida do ser humano. É algo que se trata da própria vida do ser humano. De geração em geração nós vivemos, de geração em geração nós vamos passando a vida. Mas ele fala assim, antes, no verso 2, antes que os montes nascessem e se formasse o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade se trata da própria vida do Deus. Ele não tem começo, não tem fim, nunca vai acabar. É algo que se trata da própria vida de Deus. Deus não é de geração a geração, Deus é de eternidade a eternidade. Então, se você for ver assim, ele vai dizer no verso 3, tu reduz o homem ao pó e diz, tornai filho do homem. Seja qualquer filho do homem que for, ele vai ter que retornar de onde ele veio. De acordo com Gênesis, de onde que nós viemos, do pó da... E a gente vai retornar para o pó da terra por uma ordem do próprio Deus. Tornai filho do homem. Os 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Quem escreveu o Salmo 90 foi Moisés. E Moisés, ele
sabia que os antigos patriarcas tinham vivido quase cerca de 1000 anos. O homem que mais viveu na Bíblia foi um homem chamado Matusalém. Então Moisés sabia. Mas quando a gente vê a vida desses patriarcas, a gente vê, é um absurdo os caras viver quase 1000 anos. É um absurdo os caras viver 400 anos. Aos olhos humanos, mas para Deus, ele diz, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia que se foi, e como a vigília da noite. A vigília da noite, os judeus, eles dividiam em 2 ou 3 horas. O que Moisés está querendo dizer é que a vida do ser humano aos teus olhos são como 1 ou 2 ou 3 horas, são como uma criança que nasce hoje e amanhã morre. Nós somos assim, nós somos passageiros. E ele diz, tu arrasta nas torrentes. Ele vai começar a usar metáforas para mostrar como o ser humano é frágil e como é breve a vida do ser humano nesta terra. Ele vai dizer, tu arrasta nas torrentes, são como o sono e como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce. À tarde murcha, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Nós estamos sendo arrastados violentamente. Aí ele vai dizer algo muito importante para nós. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Ou seja, meu pastor, ele costuma usar um exemplo. Imagine Deus pegando um pendrive que está todas as suas informações e colocando no telão para todo mundo ver. Diante dos teus olhos, ele colocou os nossos pecados ocultos, aquilo que a gente maquina, aquilo que a gente planeja, diante dos teus olhos, pois todos os nossos dias passam na tua ira. O que suscita a ira de Deus é os nossos pecados. Então, os dias de nossa vida sobe a 70 anos, ou havendo vigor a 80, neste caso, o melhor é canseira e enfado, porque tudo se passa rapidamente e nós voamos. Então, ele vai dizer o seguinte, eu lembro do meu avô tinha uns 40 anos, pensa no cara forte, matava porco, ele carregava 2 porcos nas costas e ia embora, forte, mas quando chegou os 60, 70 anos, tudo doía. Meu avô forte não conseguia andar daqui para lá, ele precisava de uma muleta para poder caminhar. O que Moisés está dizendo é que os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80, e neste caso tudo dói. Tudo dói, porque nós passamos rapidamente, tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a cólera segundo o temor que te é devido, aí ele vai chegar no ponto que eu quero chegar. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, porque nós estamos voando, nós estamos indo embora. Ensina-nos a contar. Como que nós temos vivido a nossa vida? Nesses poucos dias de vida que o Senhor tem nos dado. Como que nós temos vivido a nossa vida quanto ao fim principal do homem, que é gozá-lo para sempre, e Deus quer que todos venham conhecer, Deus quer que a sua soberania, a sua glória seja exaltada entre todos os povos, entre todas as nações, entre todas as línguas, raças. Qual é o nosso envolvimento quanto a isso? Ensina-nos a contar. Aqui Moisés não está dizendo que é uma capacidade matemática para que ele conte até quando ele vai viver, mas ensina a viver de uma forma sábia. Porque às vezes, eu costumo dizer que costumo usar muito, né? E se for ver no contexto urbano, que todo mundo conhece, vamos usar um exemplo fácil. Pavão. A gente vê que pavão abre aquelas penas, né? Eu nunca fiz um cocado de pavão, me veio a ideia, vou fazer um cocado de pavão, viu? Abre aquelas penas e a gente vê a beleza do pavão. Ele faz isso para quê? Para se ostentar. Por que é necessário dizer essas coisas, meus amados irmãos?
É que se a gente não atenta que a nossa vida é passageira e que nós estamos voando, como pavão nós começamos a ostentar a nossa inteligência, o nosso estudo teológico, a nossa conta bancária, o nosso glamour. Nós começamos a ostentar o nosso carro novo do ano, nós começamos a ostentar essas coisas. Mas o que o texto diz? Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho do homem. Você vai ter que votar da substância que você saiu por uma ordem de quem? Do próprio Deus. Tornai filho do homem. Seja qualquer homem que for na face da terra, um dia ele vai ter que retornar ao pó da terra. Por isso Moisés ele segue para o único caminho que eu e você, que nós devemos seguir. Ensina-nos a contar os nossos dias para que nós alcancemos o coração sábio. Essa deve ser a nossa oração. Ensina-nos a contar os nossos dias para que nós alcancemos o coração sábio. Então eu queria trazer um pouco dessa reflexão para nós e também um pouco, encaixar meio que um pouco desse pensamento, dessa ideia com relação a missões. Ontem eu disse o seguinte, que a gente está estudando a segunda volta de Cristo, né? A gente está estudando, tem as diferenças teológicas de interpretação, e a gente discute sobre isso, a segunda vinda de Cristo. Mas a gente esquece às vezes que existem povos que nem sabem que Deus veio a primeira vez, que Jesus Cristo mandou seu Filho a primeira vez. E uma das coisas que a gente mencionou ontem também foi que o Brasil é um dos países que mais faz congresso de missões, de culto missionário. Mas dentro de seu país existem povos que ainda não ouviram falar do Evangelho. Mais de 100 povos dentro de seu país. E ontem, quando eu disse também o seguinte, eu perguntava para a minha igreja, né? Você sabe quantos povos indígenas existem no Nordeste? E a igreja nossa lá, a maioria das igrejas de João Pessoa falam assim, existe um povo ali na nossa região, um povo potiguar, mas ninguém sabia do restante. Então, em nossa região, existe 59 povos indígenas do Nordeste, da qual 30 ainda não tem igrejas plantadas, não conhece a palavra de Deus, né? E eles estão perto de nós, cerca de 7, 8 horas, às vezes, dependendo da distância. Então, nascendo, vivendo e morrendo sem esperança, sem saber que veio um Cristo e que lhe há de voltar. Isso vai ter consequências no futuro, né? A gente vai falar um pouco hoje à noite sobre isso. Mas, assim, como nós temos gastado nosso tempo? Essa é a grande questão. E a resposta, a pergunta de hoje é um envolvimento da igreja ou de um corpo individual na proclamação do Evangelho? É o quê? O missionário ele faz parte da igreja, né? Vimos, então ele não é diferente, ele é algo associado, ele é um membro da igreja, então é um envolvimento da igreja. Mas vamos ver de forma prática o que Jesus diz na carta à igreja de Laodiceia. Verso 3, capítulo 3 de Apocalipse, e do verso 14, vai dizer umas coisas importantes para nós refletirmos um pouco, e que a graça de Deus esteja sobre nós. Que Deus abençoe a nossa vida, o nosso entendimento quanto à palavra. Ontem eu disse que a gente, do povo indígena, né, da nossa região, somos muito preconceituosos, etnocêntricos, e como consequência disso, eu como missionário, né, com o meu lado caído, que está em progresso de santificação, às vezes eu busco brincadeiras assim, etnocêntricas sem perceber, né? E ontem eu disse assim, né, que eu sou tucano. Para quem não entende, o povo tucano, ele é um povo que ele não tem que casar com o povo tucano, ele tem que casar com pessoas de fora, de outra etnia, de outro povo, gavião, seja qual for outro povo. Então ele é proibido de casar com uma tucana.
Então, se eu casasse com uma tucana, o povo ia me expulsar. Na aldeia eu ia me matar, iam me esculachar de qualquer jeito, porque não pode, é regra, não pode casar com uma tucana, tem que casar com outra etnia. É a regra dos antigos. Aí eu contando isso para o povo tão feliz, né? Eu falei assim, eu joguei uma brincadeira, né? Pois é, o meu povo não pode casar com o povo tucano. Por isso que casei com uma urubu. Eu falei para a Paloma, né? Aí eu costumo dizer, cearense não perde, né? Aí ela falou, pois tá ruim para você, porque se você casou com o urubu gosta de carniça. É só para a gente acordar um pouco. Mas, assim, é a raça cai do ser humano em processo, né? Como eu disse, a gente é feliz tendo uma mulher, mas também a gente aprende a ter paciência, né? Paciência faz parte. Meus irmãos, vamos ver aqui. Diz assim, a carta, capítulo 3 de Apocalipse, a partir do verso 14, vai dizer o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas dizem amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rica e abastada e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Meus irmãos, vocês vão perceber que no verso 15 que lemos, Deus vai falar da possibilidade de uma igreja ser fria, crente, quente e morna, né? E vocês vão ver que ao longo dos anos, essa interpretação desse texto, ela foi feita de uma forma de medir espiritualidade, né? Alguns interpretam que ou você é quente ou você é frio. Mede espiritualidade. Mas uma das coisas que a gente tem aprendido durante a nossa caminhada é que a gente tem que analisar o contexto para trazer de uma forma mais fiel e mais compreensível do texto, do que Jesus queria se tratar, né? Do que Jesus queria falar sobre esse texto. Então, ele vai começar dizendo, eu conheço o que? As tuas obras. Eu conheço a você, conheço as tuas obras. Que nem és frio nem quente, quem dera. Quando ele fala quem dera, é um desejo, é uma vontade. Eu queria, eu quero, eu queria que você fosse assim. Então, para a gente poder entender, para a gente poder entender esse texto, a gente tem que ir no contexto antigo, né? Então, a gente vai perceber que, quando a gente aprofunda no contexto antigo, a gente vai ver que a cidade de Laodiceia, porque a carta aqui era a igreja de Laodiceia, então, entre a cidade de Laodiceia existia duas grandes cidades, e no meio ficava Laodiceia. Tínhamos ao norte a cidade de Hierápolis, e tínhamos do outro lado a cidade de Colossos. Então, você perceba que a cidade de Hierápolis, ela era conhecida como uma região que possuía fontes de águas frias. E Colossos, ela era uma cidade que na sua região ela era conhecida como uma região que possuía águas quentes. E naquela época, as pessoas que queriam ter refrigério, na época em que estava calor, na época em que estava quente, elas se deslocavam para a cidade de Hierápolis. Por quê? Porque as águas de Hierápolis eram frias. Ou seja, ela trazia refrigérios para as pessoas. Eu lembro que quando a gente está na roça, de tardinha, a gente está cansado, querendo voltar para a nossa aldeia, né, que fica a uns 3, 4, 5 quilômetros da nossa roça, a gente quer ir logo
não direto para casa, a gente quer pular naquele rio de água gelada que traz refrigério depois de um dia tão cansativo e suado, a gente quer se refrigerar. Então as pessoas da cidade de Laodiceia se deslocavam para a cidade de Hierápolis, porque ela era conhecida como a cidade que tinha águas frias, geladas, trazia refrigério. E nós vamos ver também a cidade de Colossos, que tinha águas quentes, que trazia naquela época, e a gente até utiliza no nosso contexto indígena, isso para dores musculares. Então a gente costuma pegar machado e derrubar a roça, que lá ainda não tem motosserra não, então a gente derruba no machado mesmo a roça. Então aí quando a gente quer relaxar, a mamãe prepara água quente, faz aquela massagem nos pés, né? Então a gente tem isso, que serve para relaxar, para aliviar a dor do corpo. Então, Colossos, ela tinha suas águas quentes. Então, quem precisava, segundo alguns historiadores, quem precisava se curar de dores nos ossos, tinha problema de respiração, eles se deslocavam para a cidade de Colossos. Por quê? A cidade de Colossos, ela trazia alívio às dores das pessoas. Ela trazia alívio, ela aliviava as dores. Segundo Ronaldo Lidório, explicando um pouco sobre esse texto, também ele vai dizer que antigamente a água de Hierápolis e a água de Colossos, elas desciam em pequeno tubo de barro e chegavam em Laodiceia. E chegavam em Laodiceia, já estou terminando, viu? Chegava em Laodiceia, morna. E a água morna, para que serve? Para quase nada. Então, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: eu sei quem você é como igreja. Você não serve nem para trazer refrigério para as pessoas que te procuram, e você não serve nem para trazer alívio às dores daquelas pessoas que te buscam, porque você não serve para nada. Eu estou a fim de vomitar da minha boca. Ele está falando da funcionalidade da igreja. Então, que Deus nos abençoe, meus irmãos, nessa caminhada, para que nós sejamos como a igreja, como as águas frias de Hierápolis, traga refrigério para as pessoas que nos buscam. Que Deus nos abençoe para que nós sejamos como as águas quentes de Colossos, que traga alívio às dores das pessoas que nos buscam. Essa é a funcionalidade da igreja, que nós sejamos funcionais, seja no nosso bairro, seja onde Deus nos enviar, que nós sejamos funcionais, não como as águas mornas de Laodiceia. Esse é um pouco do que eu queria trazer para nós. Então, a missão da igreja não está em particular, mas sim é o corpo unido, não é um membro individual, um soma com o outro, é a igreja junto em prol do reino de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, e eu espero que tenha gravado alguma coisa em seu coração pela graça de Deus. Jesus abençoa.